Oi, gente! Nessa nossa segunda aula, nós vamos ver um pouquinho de alguns exercícios sobre a literatura contemporânea 2, mas é legal, assim, gente, algo que é interessante que vocês busquem sobre algo contemporâneo. Então, existem hoje os blogs de leitura, né? Esses blogs literários, eles são bem interessantes. Vocês podem pesquisar lá na internet, tem vários deles que são blogs bastante conhecidos, onde se fala sobre obras literárias e tem uma linguagem bem acessível. Então, gente, vejam lá, pesquisem, ajuda vocês a criar essa visão de mundo interessante e que vocês podem depois ter uma opinião em relação a isso. Né? Então, tem o blog, por exemplo, a Estante Diagonal, onde você pode encontrar bastante resenhas, né, notícias, né, textos literários, listas literárias também é outro blog, Livreando é outro blog, Nuvem Literária é outro blog. Todos eles usam o YouTube, então vocês podem pesquisar lá, gente, são blogs bem interessantes. Visitem, vejam, para vocês terem uma visão, de repente, crítica em relação a isso. Nós vamos resolver alguns exercícios agora, então eu peço que vocês abram a apostila lá na página 31. Gente, lá na página 31, nós começamos os exercícios com esse poeminha que vocês têm lá, ó. Leia o poema a seguir, escrito por Angélica Freitas. Só me consolaria o ejetor de teias do Homem-Aranha. Só lá no alto, entre prédios, não se veria este coração sem plumas. Algum vilão por aí usa um colar de penas, made in my heart. Só lá em cima, entre edifícios como o aval das pombas, uma criança olha para cima. Mamãe, mamãe, é a Mulher-Aranha? Não seja tola, ela está limpando janelas. Só me consolaria no ejetor de teias do Homem-Aranha. Só lá no alto, entre prédios, não se veria um coração sem planos. Vejam, gente, ela mistura nessa obra uma linguagem bem acessível, bem fácil, uma linguagem que é do nosso dia a dia, mas ela fala de um personagem, né? Um personagem do Homem-Aranha, que também é um personagem cinematográfico bem famoso. Também tem ali Made in my heart, quer dizer, feito no meu coração, né? Palavras em inglês misturada, né? Então isso é uma inovação, né? Isso faz parte da literatura contemporânea. Na questão, na página 32, gente, nós temos as questões. A primeira delas é: uma das características do livro de poemas Rilke, um trocadilho elaborado com o nome do poeta tcheco Rainer Maria Rilke e da bebida milkshake, é a associação entre o universo pop e o cotidiano das cidades. Identifique uma citação presente no poema que comprova essa associação. Gente, qual é? É o Homem-Aranha, né? A palavra citação do Homem-Aranha. Por quê? Porque ele é um herói popular nas histórias em quadrinhos e foi levada à parte da cinematográfica. E ele acaba associando essa ideia do Homem-Aranha com uma trabalhadora, uma mulher que está exercendo a sua atividade profissional, certo? Então, é isso que ele trata lá na obra, beleza? Na letra B, ao termo só, presente várias vezes no poema, podem ser atribuídos dois sentidos diferentes. Quais são eles? Então, gente, lá no poema, o só ele pode significar duas coisas. Ele pode significar o sozinho ou ele pode significar apenas, né? Depende de como você o interpreta. Letra C. A ironia e o humor, heranças do modernismo, estão presentes no poema. Retire do trecho uma passagem em que essa utilização esteja evidente. Gente, lá na terceira estrofe, nós temos um exemplo presente de ironia. Quando a garota associa o eu lírico à Mulher-Aranha, né? Quando, na verdade, se trata de uma mulher limpando as janelas de um prédio, né? Então, essa seria vamos dizer assim, a ironia. Por que será, gente? Por que ironia? Por que humor? Né? Por que ironia? Porque uma mulher que está trabalhando, né, seria uma heroína também. E por que o humor? Porque ela achou que seria, de repente, a mulher do Homem-Aranha, né? Então, é essa característica ali que a gente pode observar. Na letra D, interprete o sentido da expressão coração sem planos, que finaliza o poema. Gente, o que seria esse coração sem planos? O que seria? Imagine, gente, um vazio, né? Um vazio existencial. Então,
o eu lírico, ele está vivendo esse vazio existencial, né? Ele acaba, essa fuga pela cidade, né? Esse recurso, esse ejetor de teias, né? Seria o quê? Você fugir dessa angústia, né? Então, ele está se referindo a esse vazio existencial que é vivido pelo eu lírico, ok? Vamos para frente. Páginas 41 a 44, gente, lá da hora do estudo. Assim, pessoal, como tem bastante texto, a gente não vai fazer a leitura dos textos, tá? Vocês vão fazer em casa, eu não vou fazer aqui na videoaula, porque senão vai ficar muito extensa. Então, eu quero que vocês leiam, tá? E a gente vai discutindo daí. Só que vão pausando o vídeo, né? Lê o texto primeiro, aí pausa o vídeo, né? Aí a gente pode ver as questões. Então, a questão número 1 ali é o poema Tabaréu, de Adélia Prado. Considere as seguintes afirmações sobre esse poema. Gente, o curso de filosofia tentaria organizar, escovar o pensamento, mas a poeta reconhece que sua capacidade de alcançar o universal é limitada. Ela é capaz, sim, de entender uma cena de fé coletiva, com suas solicitações práticas e emocionadas, né? Então, essa é verdadeira, tá? Verdadeira. Por que a segunda não é verdadeira, então? Porque a resposta certa é a letra A, tá? Por que ela não é verdadeira? Ó, o uso do registro oral e popular vira e mexe, escovar o pensamento, o mais universal que eu chego, revela a perspectiva despretensiosa e informal do poeta, que contrasta com versos metrificados do poema, os quais mantêm em sua maioria o mesmo número de sílabas. Né? Não tem, né, gente? Ali não existe uma organização específica do número de sílabas. E o segundo, a capacidade de escrever poesia associa-se a fenômenos naturais, como água caindo sobre areia, a variação da temperatura, sol e raio, dos quais derivam as dúvidas sobre a existência de Deus enunciadas no poema. Né? Também, né, gente, não tem como, quando ele fala assim, ó, às vezes dá até de escurecer de repente, com trovoada e raio, não desaponta nunca, é feito sol, feito amor divino, né? Então, ele não tá tendo dúvidas sobre a existência de Deus, ele diz que Deus está, sim, relacionado também à natureza. Então, a letra 3 está errado também por causa disso. Gente, lá na 2, nós temos O Sedutor Médio, né? É um poeminha bem pequenininho ali, ó. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes? Ser meio felizes? Então, o poema Sedutor Médio é possível reconhecer a presença de posições críticas. Qual a resposta correta? Vamos ver. Na letra A, nós temos... Nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica? Será? Será que é isso que o autor está querendo dizer? Segundo, porque seria, no caso, uma posição crítica, né? Uma posição crítica que o texto está trazendo. Mas será que essa convenção benéfica do casamento é algo crítico? Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no final? É essa, né, gente? Por quê? Porque quando ele coloca essas palavrinhas ali, tanto o meio quanto o médio, ele está dizendo o quê? Que essa característica é uma forma ironizada de você colocar em relação à sociedade, né? Então, esses valores, isso tudo que se acredita, né, o valor do casamento, dos filhos, né, seria uma forma de crítica, ou seja, você viver no médio sempre, né? Você não pode ser melhor do que isso, certo? Lá na página 41, né, tem também o texto, são 2, na verdade, o texto 1 e o texto 2 também, vocês vão fazer a leitura ali. E nesses fragmentos de poemas de Hilda Hilst e de Camões, a temática comum vejam bem, gente, a Hilda Hilst é bem contemporânea, o Camões é lá da época que escreveu os Lusíadas ainda, né, bem antigo. Então, nós temos o quê? O que é a temática comum deles? Ali as questões que eu coloquei para vocês, ó,
Estudo tá na apostila, lá na página 42. Ó, o outro transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. Vejam que bonito, né, gente? E é realmente isso, é a resposta, né? É a certa, letra A. A fusão do outro com o eu lírico, havendo nos versos de Hilda Hilst a afirmação do eu lírico odeia a si mesmo. Claro que não, né? Se ele une, se ele faz do outro uma fusão, ele não pode odiar, né, a si mesmo. O outro se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, nos versos de Camões, certa resistência do ser amado. Ó, transforma-se o amador na coisa amada. Será que existe uma resistência para isso? Não, né, gente? A dissociação entre o outro e o lírico, porque o ódio ou o amor se produzem no imaginário sem a realização concreta, né? Então, também, amor e ódio são duas coisas diferentes, né? Mas que se completam entre si, né? Então, também não é a certa. O outro que se associa ao lírico, sendo tratados nos textos 1 e 2, respectivamente, o ódio e o amor. Então, na verdade, não seria, né, gente? Não seria, seria o contrário, né? O amor e o ódio. Na questão 4, gente, lá na página 43, ali não saiu o número. Também é relacionado a esse texto da 42, serve para as questões da 4 a 6. No primeiro parágrafo de sua crônica, Antônio Cícero apresenta como indagação central. O que será, gente? Se você ler o texto lá, você vai perceber o que? A letra divorciada da música é um poema? Então, é a letra C. Na 5, sobre a qualidade da canção, o cronista acredita que uma boa canção é resultado de boa música e de boa letra, certo? Então, para você ter uma boa canção, você precisa ter uma boa música e uma boa letra, senão a canção não vai ser boa, certo? Então, essa é a letra D de dado, na 5 daí. Esqueci de pôr a 5, né? Que tal eu? Então, 5, letra D. 6. Com o conceito expresso pelo termo autotélico, o cronista considera que... O que ele quer dizer com essa palavra dentro do poema? Que um poema é um objeto dotado de sua própria finalidade, né? Ou seja, se você tem o intuito de produzir um poema, você precisa ter uma finalidade para você produzir esse poema, senão não vai ter por que produzir, certo? Então, é a letra C. Daí, gente, a próxima questão que vocês têm lá, questão 7, é relacionado à Canção do Ver, da página 43. Então, leiam lá o texto, né? E as respostas os conteúdos são assim. O título da canção do ver reúne duas esferas diferentes dos sentidos humanos, audição e visão. No entanto, no decorrer do poema, a visão predomina sobre a audição. Os dois elementos que confirmam isso são quais, gente? Ó, silêncio, né, que se refere à audição, quando você não ouve, você está em silêncio, silêncio do poste, e a impossibilidade de transcrição musical, que se refere à visão, quando você não enxerga aquilo. Então, é a letra D de dado. Questão 8. A memória expressa pelo enunciador do texto não pertence somente a ele. Na construção do poema, essa ideia é reforçada pelo emprego de... Gente, essa é super tranquila, né? Do que será? Da primeira pessoa do singular e do plural, o eu e o nós, certo? Que é a letra D também. E a última questão, que é a questão número 9, nós temos lá... Agora ele estava tão verdinho. De modo diferente do que ocorre em passarinhos, o emprego do diminutivo no verso acima contribui para expressar um sentido de. Do que será, gente? Qual dos 4? Oposição, gradação, proporção ou intensidade? O que vocês acham? O que vocês marcariam? Então, ele dá a ideia do quê? De intensidade. Né? Por quê? Porque ele coloca esse diminutivo contribuindo para expressar o sentido do texto, certo? Tudo bem, gente? Então, eu quero que vocês coloquem lá para mim a foto das atividades que vocês resolveram, né?
para que vocês possam, para eu possa validar a atividade de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, eu vou estar no Whats. Perguntem no grupo, perguntem para mim, como vocês preferirem, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.